Quanto vale a vida de um policial? Vale muito. Quanto vale a vida de um criminoso? Nada. Porque ele está aqui para matar, roubar, destruir, estuprar, traficar. E tem gente que tem a cara de pau de defender vagabundo nessa casa aqui. Eu fui lá, dei o apoio que eu pude dar à família. E peço que a Polícia do Paraná haja com muito rigor. Não tem nada de investigação e passamão. Tem que fazer a faxina. Exatamente o que o governador Tarcísio determinou ao secretário de Segurança, que lá no litoral de Santos, onde mataram o policial, estão fazendo a faxina. Já foram acho que 40 ou 50 CPF zerados. Está na hora de zerar o crime organizado aqui no Paraná. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de, em primeiro lugar, lamentar a morte desse policial militar na região metropolitana de Curitiba, assim como também lamentar a morte de todas as pessoas que foram vitimadas pela violência lá em Campo Magro, mas também em toda Curitiba, como, por exemplo, o jovem Roberto, assassinado ao lado do Parque Tingui, que, segundo testemunhas, desarmado e também vítima de tortura e covardia, tal qual esse policial. Para todos os familiares e amigos, os meus mais profundos e sinceros sentimentos. Eu lamento por todas as vidas. Aquele que comemora as mortes nessa Assembleia não sou eu. Aquele que acabou de reivindicar, de clamar por mais mortes, por mais assassinatos, não sou eu. Inclusive, fica o meu repúdio à fala do deputado Ricardo Arruda, que supõe, que deduz, ou ao menos aponta para que um servidor meu fosse líder de uma comunidade que assassinou alguém. Olha, quando ocorre um crime nos bairros nobres, não se diz o bairro Batel assassinou uma pessoa. O bairro Juvevê assassinou uma pessoa. Da mesma forma que não pode se dizer que a cidade de Campo Magro assassinou uma pessoa, até porque lá tem 30 mil habitantes. Ah, mas foi um bairro em específico. Tem 1.200 famílias. 5 mil pessoas aproximadamente. 5 mil pessoas se envolveram num ato de homicídio? E pior, o que ele diz tem que ser repudiado por todos os parlamentares dessa casa, porque ele disse que a Polícia Militar Paranaense tem que fazer como o Exército de Israel está fazendo na Palestina: assassinar homens, mulheres e crianças indiscriminadamente naquela região. Ele acabou de dizer isso. E isso é apologia ao crime. Apologia ao crime de terrorismo de Estado. E isso nós não admitimos. Nós fazemos uma política que é pela vida. E, portanto, tem que passar pela verdade. E que a verdade dos fatos venha à tona. E, em relação a esse servidor, sim, mora em Campo Magro. É, sim, uma pessoa que mora na ocupação, onde isso ocorreu, e que é uma liderança do movimento popular por moradia. Ele e tantas outras pessoas, trabalhadoras, que estão lá honestamente, vivendo, plantando, colhendo paz em tempos de guerra. Não é liderança do crime, não é liderança de atos ilícitos. Então, feito o esclarecimento, eu agradeço. Essas lutas são muito importantes, deputados, pois nós temos uma dívida histórica com os povos originários. Nós todos temos uma dívida histórica com os povos indígenas que habitavam essa terra que chama-se Paraná, Grande Rio, essa terra que se chama Curitiba, essa terra que é terra indígena desde sempre, e que foi usurpada
através de métodos de violência, métodos de crueldade, métodos de genocídio. Isso a gente não precisa ir muito longe. Nos anos 50, na Serra de Coroados, próximo ao Umuarama, a etnia Xetá vivia em relativo isolamento. E houve um genocídio praticado no estado do Paraná com o poder público que praticamente dizimou essa etnia. Não totalmente. Nós temos pessoas, lideranças da etnia Xetá que vivem, que lutam e que resistem. O povo indígena do estado do Paraná é constituído pelas etnias Guarani, Caigangue e Xetá. Nós fizemos, senhor presidente, aqui, em celebração à Semana Ângelo-Cretan, esse mapa, que é o mapa do Paraná indígena. Esse mapa mostra a presença indígena, deputada Clara, no nosso estado, para que nós não caiamos mais no perigo, às vezes inconsciente, mas muitas vezes deliberado, de invisibilizarmos a presença indígena no nosso estado. Nós precisamos, sim, garantir o avanço de políticas públicas e precisamos que todos os paranaenses reconheçam a presença indígena e que a luta indígena, a luta pela demarcação de terras, a luta por políticas públicas, a luta pela saúde indígena é uma luta que tem que ser colocada em pauta por todos nós, inclusive aqui nesta Assembleia Legislativa do Paraná. Ângelo-Cretan, em 1980, sofreu um acidente de carro em uma estrada perto de Mangueirinha. A sua morte causou comoção nacional e a convicção das lideranças indígenas na época de que ele foi vítima de uma emboscada, pelo seu papel na luta, na articulação e o seu papel de grande líder guerreiro indígena. Cretan se tornou conhecido em todo o Brasil e contrariou muitos interesses ao defender como parlamentar o que é de direito aos povos originários do Brasil, especialmente, deputada Luciana, a demarcação das suas terras. Aqui, eu aproveito também para lembrar algo que foi, infelizmente, aprovado de forma absurda na Câmara Federal, que é o chamado marco temporal. O marco temporal, senhor presidente, é uma excrescência política. O marco temporal diz que os indígenas que habitavam o território apenas na época, no ano da promulgação da Constituição, têm o direito de permanecer lá nos dias de hoje, têm os direitos de serem reconhecidos como proprietários de uma terra. Por que isso é uma excrescência? Porque a gente está falando de séculos de violência, séculos de usurpação, séculos de expulsão das suas terras sagradas, como a terra de Guaíra, como a terra do oeste do Paraná, como a terra que a gente chama de Curitiba hoje em dia. Então, nós nos posicionamos contra o marco temporal, como o STF também já colocou que este é o entendimento. Pois a dívida histórica que o povo brasileiro tem, a dívida histórica que a nação brasileira tem com os povos indígenas, não está restrita ao que aconteceu até o ano de 1988, o ano da promulgação da nossa Constituição. O período da ditadura militar foi igualmente um período de profundas e graves violações de direitos de toda a sociedade brasileira, mas especialmente dos direitos dos povos indígenas. E aqui quero saudar o companheiro Eloy Jacinto, a Jaqueline, sua esposa, em nome de vocês, saudar todas as pessoas, todas as lideranças, todas as crianças, todos os idosos, todos aqueles que fazem a presença indígena no nosso estado ser cada vez mais forte. Viva a luta indígena, viva Ângelo-Cretan, viva o povo Guarani, o povo Xetá e o povo Caigangue.